Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Que bom estar aqui junto com os irmãos, essa família de Deus maravilhosa, todos tendo como pai esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Eu fico cada vez mais apaixonado por Deus. Você não fica? Cada vez que eu chego mais perto de Deus, mais eu fico apaixonado. Deus é muito lindo. Tem certas pessoas que valem a pena serem conhecidas. De todas essas pessoas, Deus é lindo demais, né? Nós vamos hoje continuar sobre fé. Quem estava aqui no domingo retrasado, neste horário de culto, no domingo retrasado, sem ser o domingo que passou, no outro, que a gente falou sobre fé, levanta a mão. Ah, sim. Tiveram, então, a maioria das pessoas não estavam aqui no domingo retrasado. Aliás, eu quero até ver aqui, porque, lembrando do sermão, eu vou perguntar se alguém ouviu na célula, né? Mas vou perguntar de jeito diferente. Porque o que se é pregado aqui é para ser depois passado lá na sua célula. Não para ser repregado, mas para ser aplicado. Lá na célula é aquele lugar onde você sabe como aplica isso que você tem ouvido aqui. Nós não cremos que o que um pastor prega aqui é algo assim descartável, não. É algo que ele procura, que ele ora, busca em Deus, e é uma mensagem para a igreja, para a vida de cada um de nós. E aí então a gente chega lá na célula e vai tentar aplicar isso. Por isso, queria ver quantas pessoas que estão aqui nesta noite que fazem parte de uma célula. Por favor, fiquem em pé. Pastor de rede, supervisor. Muito bem, uma boa parte. Não dá para contar daqui direito assim, né? Mas eu acho que o menor número ficou sentado, né? Então a maior parte aqui já tem estado numa célula. Eu agradeço muito a sua participação e eu sei que você está envolvido num projeto maravilhoso de Deus, de amar pessoas. Pode se assentar. Quantos aqui estão aqui que não sabem o que é célula? Eu gostaria de explicar para você. Célula é um grupo de amigos que se reúnem e ali eles estão em cumplicidade, buscando a vontade de Deus, estão procurando se amar uns aos outros. Não quer dizer que lá é perfeito, que não vai haver problemas, mas é um grupo de amigos que estão procurando se ajudar mutuamente. Tem uns que estão começando na fé, outros que estão ali na juventude da fé, outros que são mais maduros, mas todos estão ali naquela convivência saudável. Eu queria saber, tem alguém aqui que, sabendo que a célula é um grupo de amigos, onde as pessoas estão procurando se ajudar mutuamente, tem alguém aqui que já ouviu falar disso, queria muito entrar numa célula, mas não teve oportunidade, mas gostaria de entrar numa célula? Se você tiver coragem aí, né? Fica em pé, vamos ver, tem alguém aqui que gostaria de entrar numa célula e quer que a gente ajude? Ficou em pé ali, fica em pé, ali, aqui, quem mais? Quem mais está querendo uma célula? Quem quer entrar num grupo de amigos para ser ajudado, auxiliado? Então, agora você, fica em pé, não senta não, fica em pé. Agora eu quero que você que está perto dessas pessoas aí, leva o teu celular, pega o nome dele agora e o número do telefone. Você vai ligar ali, ó, aquelas duas pessoas, ainda não tem ninguém lá atrás, ó, quem chegar primeiro, já chegou lá. Então pega o seu celular, não se assente antes disso, de você ser envolvido por alguém, a menos que alguém sente do seu lado aí e pegue o seu nome. Essa parte é uma parte importante para dizer para você que a visão que nós temos aqui é de que o maior mandamento de Deus é que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas, com todas as nossas forças. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é que nós devemos amar ao próximo assim como Ele nos amou. Devemos nos amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. E aqui só no templo não tem jeito de você assim ser cuidado pessoalmente, né? Saber o seu nome, quem sabe orar por algum problema que você esteja passando. Então a célula tem esse propósito de cumprir aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é amar, Então, você que de repente não quis ficar em pé, você fala, não tem coragem de ficar em pé.
Mas depois sair, você quer dar teu nome lá, sai ali, dá teu nome, seu telefone, e a gente vai fazer contato com você. Muito bem, então, no site também tem como fazer isso, né, William? Pastor do Amor. No site tem jeito, umb.org.br, e a pessoa tem lá como pedir uma célula. Nós falamos sobre fé. Fé é uma palavra bem pequenininha, mas que quando você a dirige corretamente, acontecem coisas sobrenaturais na sua vida, não é? E nós vimos no domingo retrasado um vídeo que falava sobre a descoberta da neurociência. Algumas pessoas disseram, mas pastor, aquilo lá é uma descoberta científica. E eu concordo, e eu não estava desfazendo da descoberta científica, eu só não concordava com a interpretação que se foi dada àquela descoberta científica. Eu tenho uma outra visão a respeito daquela descoberta científica. Tendo em vista que alguns têm visto na neurociência que o nosso cérebro reage à fé e algumas curas acontecem até por conta daquilo que o cérebro faz dentro do seu próprio corpo. Quando se falou em cura, por exemplo, de pessoas, se citou hospitais, pessoas que têm fé, elas são tratadas num ambiente onde a cura deles é mais fácil, por causa de algumas coisas que acontecem dentro do seu cérebro. Eu só achei que aquilo levado no ponto de que nós estamos na era de Aquário, que você tem que ter fé em qualquer coisa, não é a fé bíblica. Então tem outra interpretação para aquilo. Eu creio que Deus nos criou para ter fé, por isso que o nosso cérebro funciona do jeito que funciona. Mas a fé tem que ter um objeto correto, e o objeto deve ser Deus. O objeto da nossa fé tem de ser Deus. Estou falando de objeto de coisa, viu, gente? Estou falando de análise sintática. Nosso objeto da nossa fé tem de ser Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer continuar aquela palavra, continuar falando com você a respeito de fé. Mas agora, a fé vai nos indicar algo, um caminho que nós devemos andar para perseverarmos. Porque você sabe que a carta aos Hebreus, essa que nós temos lido, e nós falamos sobre o capítulo 11, e agora nós vamos falar sobre o capítulo 12, as pessoas estavam passando por muitas dificuldades, elas estavam passando por muitos problemas. Quem resolvia acreditar em Jesus, e era de uma família hebreia, ou hebraica, como você queira, ou judia, ela era, se a família toda não se convertesse, aquela pessoa, ela era extraída da família, era negada como parente, então não era mais. E muitos, porque ficavam sem família, eles não tinham até mesmo como se sustentar, porque também, se eles trabalhassem dentro daquela comunidade hebraica, eles também ficavam sem ter como se sustentar, porque ninguém daria emprego para um traidor da fé, né? Para alguém que negou a fé. E aí então eles eram perseguidos assim. Mas não somente isso também. Alguns, a exemplo do que aconteceu com Jesus, se eles começavam a pregar muito o evangelho e alcançar muitas pessoas, e principalmente no meio dos judeus, começavam a se converter ao cristianismo, logo as pessoas arrumavam um jeito ali deles serem condenados, e às vezes até a morte, julgados e condenados às vezes até a morte. Então, muitos estavam sofrendo muitas perseguições, alguns tinham seus familiares presos, outros tinham seus familiares mortos nas arenas, né, comidos por feras do campo, outros tinham seus familiares crucificados, alguns de cabeça para baixo, outros tendo a sua cabeça decapitada. Enfim, eles estavam sofrendo demais, mas demais mesmo. O que aconteceu? Aconteceu que aquela comunidade aguentou a pressão durante alguns anos, mas o que estava acontecendo é que depois de algum tempo eles não estavam mais aguentando a pressão, e aí alguns começaram a desistir, alguns começaram a se apostatar e negar a fé, porque não estavam aguentando mais. Alguns criam que quando Jesus prometeu que ele voltaria, que seria para aqueles anos ali, e como a pressão e o sofrimento crescia sobre eles, e Jesus não voltava, eles começaram a ficar desesperados, e alguns começavam a desistir. Foi nesse meio, nesse contexto, que a carta aos Hebreus foi escrita, para encorajar,
para motivá-los a não desistirem da fé. A carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento. E fé é uma palavrinha muito importante, principalmente nesses dois capítulos, capítulos 11 e 12. E ali no meio da fé, quando ele fala dos heróis da fé, no capítulo 11, e continua e termina no capítulo 12, indicando o maior herói da fé, agora ele passa a dizer que a fé indica um caminho, que é o caminho para a maturidade. E eu quero que você me diga, vamos descobrir essa palavrinha, porque existem palavras que são impopulares, né? Uma palavra, eu vou dizer, essa palavra que eu quero citar começa com D, não é dentista, porque dentista, às vezes você fala em dentista, já dói o dente, você já escuta o barulhinho da máquina, né? Que hoje tratar do dente não dói tanto como há uns 10, 15 anos atrás, né? Já é mais fácil. Mas ela começa com D e talvez seja para muitos realmente, não somente para crianças, para adolescentes, ou talvez até para jovens, não seja uma palavra muito popular, mas também para os adultos, é a palavra disciplina. E disciplina, quando a gente ouve falar, por exemplo, olha, você sabia que o fulano está em disciplina? Significa o quê? Que ele fez alguma coisa alguma coisa errada, e colocaram-no em disciplina, ele debaixo de alguma punição, às vezes até, né? Tiraram algum privilégio dele, porque ele está em disciplina. Mas a palavra disciplina não tem a ver apenas com correção. A palavra disciplina tem a ver com um caminho que você trilha para alcançar propósitos que você não alcança sem. Quer ver um exemplo? Né, que eu costumo dar, ele é muito comum. Quantos aqui gostariam, eu vou perguntar de novo, porque eu acho que eu fiz essa pergunta há uns 8 meses, 9 meses atrás, mas ninguém tinha conseguido, vamos ver se a gente conseguiu. Quantos aqui gostariam de falar fluentemente inglês? Levanta a mão sem medo de ser feliz, vamos ver. Aqui, bastante gente, muito bem. Você quer ver o que é disciplina? Quantos aqui... o que não é disciplina, o que não é disciplina. Quantos aqui já começaram um curso de inglês, que nem eu, e não terminaram o curso de inglês? Levante a mão. Então, agora você acabou de descobrir que isso não é disciplina. Poxa, aqui eu até estou achando que teve gente que não, você começou o curso de inglês e terminou agora. Tem um monte de gente aqui falando fluentemente inglês. Um vídeo em inglês, eu vou pedir para alguém traduzir aqui. Não, porque eu achei um nível alto aí de gente que... Mas isso não é disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você ter um alvo e você traçar um caminho e não desistir dele. Andar sempre motivado, livre e perseverante para alcançar aquele propósito. Você estabelece um caminho e fica naquele caminho, não é verdade? Isso é disciplina. E a disciplina é o caminho da maturidade. É isso que o livro de Hebreus vai falar. E aí ele vai encorajar você. Eu não sei o que você está... Qual que é o momento da sua vida? Talvez você já tenha passado por momentos mais difíceis que esses que você está passando. Talvez não, você sinta assim, olha, que nem esses que eu estou passando agora, e sem visão, sem perspectiva de mudança, eu passei. Eu estou vendo um quadro, até pelo quadro todo, né, da nação, eu estou vendo um quadro terrível, eu não consigo ter esperança. E parece que quanto mais eu me movo, parece que a areia é movediça, mais eu estou me afundando. É justamente para você que é essa palavra. É uma palavra de encorajamento. Só que não é aquela palavra de encorajamento falsa, de simplesmente a gente começar a trabalhar aqui com onda de positivismo barato. Não. É uma palavra que tem um custo, mas que com certeza alcança resultados permanentes. Vamos ao texto então. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quero que você
Pare e veja primeira parte do versículo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, no caminho da disciplina, que é o caminho para a maturidade, que só anda nele se tiver fé, nós temos uma primeira palavra que eu queria dizer, algo que você tem que fazer com você mesmo, pela fé em Deus, sabendo que é Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar. Primeiro, motive-se, esteja sempre motivado, não deixe de estar motivado, porque o propósito da palavra, e agora daqui a pouco, a gente vai ver alguns testemunhos aqui, que vão mexer com você, eu tenho certeza que vão mexer com a sua vida, porque Deus trouxe você aqui hoje, para mostrar para você alguns exemplos de fé, e de pessoas que foram disciplinadas na fé, que alcançaram maturidade, e foram homens acima da média, para motivar você, isso mesmo, você que já está meio cansado, você que já tentou tantas coisas e não deu certo, com você também, mas é para você também que de repente está começando agora, e está achando que você é muito novo, e que você não vai conseguir, você está perdendo a motivação, não importa qual seja, nós vamos ter uma palavra de ânimo para todas as pessoas, porque nós vamos ver aqui, algumas pessoas que com suas biografias, que com suas histórias de vida, nos motivam, nos encorajam, para que nós perseveremos na fé, não venhamos jamais desistir. Então olha de novo o texto, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Motivação, quando se fala de motivação, por causa de tantas coisas que você já ouviu de positivismo barato, essa palavra motivação é uma coisa que passa rápido. Às vezes a gente vem aqui no culto, eu vejo um monte de gente, tal, amanhã já passou. Aí você tem a tendência a achar que motivação não vale, não é uma palavra válida, que não adianta de nada. Mas alguém escreveu isso, muito interessante. Zig Ziglar, ele escreveu vários livros sobre motivação, e ele disse assim: as pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente, né? Isso não vale para quem toma banho só, né, gente? Mas se você notar, se você toma banho só no sábado, quando chegar na terça-feira, você vai ver que alguma coisa venceu, está vencida mesmo, né? Então, mas assim como o banho, que você tem que tomar todo dia, para você se manter motivado, você tem que estar sempre na presença do maior motivador. Você tem que ter um relacionamento com esse motivador, que vai fazer com que todos os dias você se levante com motivação apropriada para viver o dia. Esse motivador, o maior motivador é Deus, o seu Pai, aquele que entregou o próprio Filho por amor a você. Ele é o maior interessado. Se você levanta pensando nele, se você levanta já com aquele coração grato, Jesus, obrigado, graças te dou a Deus pelo dia de ontem, o Senhor esteve comigo, eu já te agradeço pelo dia de hoje, que o Senhor estará comigo. E aí também vale a neurociência, quiser acompanhar, a Bíblia já estava escrita antes da neurociência, mas as descobertas dizem que uma pessoa que mantém sempre o seu cérebro funcionando em gratidão, ela trabalha melhor, ela trabalha sempre muito bem motivada. Então, se você se mantém na presença de Deus, o dia sempre vai ser um dia atrás do outro melhor. Porque apesar das circunstâncias, das dificuldades, você é aquele que tem fé. E fé é aquele que vê o invisível. Aquele que espera com convicção as coisas que ainda não está vendo. Isso é fé. Então a motivação é nesse Deus. O Espírito Santo de Deus pegou o autor lá, os hebreus, falando com aqueles hebreus que já estavam a ponto de desistir. Ele apresentou algumas biografias para dizer assim: não desista, não desista, não desista. A ideia aqui, quando fala assim, o texto que diz assim: corramos com perseverança. A corrida aqui que tem em mente é a corrida que é uma maratona. Se você não sabe, a palavra maratona no grego era para essa corrida é de origem, uma palavra bem conhecida nossa.
A palavra no grego é agona, da onde veio a palavra agonia. E agona foi dado da onde se derivou a palavra maratona, porque maratona era uma modalidade das Olimpíadas no tempo do Império Romano, que era considerado uma das, se não a mais, a modalidade mais nobre, porque ela exigia que quem fizesse aquilo tivesse um esforço quase que sobre-humano. Então, quando a pessoa chegava no fim, tudo estava doendo, os músculos estavam doendo, os músculos estavam ardendo. É que nem quando você vai, eu falo, vou fazer fisioterapia às vezes, ou para manter a musculatura, e às vezes lá o fisioterapeuta dá, não, agora nós vamos aumentar a carga, e você tenta e se esforça, começa a arder tudo. Eu fico pensando quem corre uma maratona. E aí então ele está falando assim, olha, durante a maratona que é a vida, existe algumas coisas para manter você motivado, e isso está na palavra de Deus, principalmente na vida de algumas pessoas que também já fizeram essa corrida, e apesar das dificuldades e das agonias da vida, eles não desistiram, eles perseveravam, porque eles estavam sempre motivados. Então, aí o autor aos Hebreus, como se fosse na maratona, ele apresenta assim, a hora que você está correndo lá no estádio, e existia já a imagem da torcida, tinha pessoas que ficavam, vai, não desiste, não para. De repente tinha até alguém lá, né, que já foi corredor de maratona, que falava para aquele que ele estava treinando, tinha treinado, continua, eu também já estive no seu lugar, mas está doendo, eu sei, doeu para mim também, então, mas está ardendo tudo, eu não aguento mais, eu também tive esse sentimento. Para, continua. Isso até me lembrou, né, aquele filme Desafiando os Gigantes, quando o rapaz teve que carregar o outro nas costas, e que era para ele andar, acho que era 10 jardas, né, e ele acabou andando o campo inteiro, porque tinha alguém lutando com ele, e ele falava assim, mas está doendo, está ardendo tudo, eu não aguento mais, eu vou parar, e alguém dizia para ele, não para, você não falou que ia dar o melhor de si, dê o melhor de si, e aquele rapaz pensou que estava andando 10 jardas, que é uma parte do campo apenas. Quando ele terminou e tirou, ele estava andando com venda nos olhos, ele tirou a venda, ele tinha andado o campo inteiro. Os exemplos de fé aqui descritos têm esse propósito, motivar você, para que você não desista da corrida cristã. Não é de desistir de qualquer coisa, é não desistir da fé, de andar em Deus. Então, é como se você entrasse no estádio, estivessem ali na sua torcida, para motivar você, e não querendo exagerar demais na figura, isso é só uma figura, porque senão a gente vai criar a imagem dos santos aqui, né? Mas não é isso aqui. Olha só, foi colocado, lembra de Abel, Enoque e Noé? Quem lembra da outra mensagem? Abel, Enoque. Eu não vou citá-los, mas eu creio que, por exemplo, eu fiquei olhando ali, por que será que pôs Abrão? Abrão, que está lá com o nome dele antes de mudar, né? Abrão, ele é muito interessante. Um convite para ele sair da sua terra, da sua parentela, ou seja, sair dali da onde ele tinha segurança junto com a família dele. E diz para ele assim, então sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão tinha fé, porque fé não é enxergar o invisível. Antes de ver a terra, ele já enxergou. Bom, Deus falou que tem uma terra, e se Deus falou que tem uma terra, então tem uma terra. E Abraão saiu dali. Agora é interessante que Abraão foi vivendo uma promessa, e ele foi no caminho, ele foi caminhando com disciplina, sai daqui, vai para ali, sai de lá, faz isso, faz aquilo e vai. Só que quando ele chega perto dos 100, escute isso aqui, quando ele chega perto dos 100 anos, não tem sinal que a promessa se cumpriria. Pense comigo você, 100 anos. Ele já não pode mais, da sua própria semente, aparentemente, gerar filhos. Nem Sara. Bom, Sara até tentou dar um jeitinho lá, porque ela achou que ela era estéril, mas então ela, vai lá, vou te jogar umas concubinas na mão aí, e acabou dando uma confusão que dura até hoje, né?
Sara, ela ouve Deus dizendo: não, vai sair de você. A grande nação vai sair de você. E apesar dos momentos de incredulidade, Abraão é o pai da fé. E ele continua. Depois dos 100 anos, Abraão vê o começo da promessa ser cumprida. Mas uma coisa interessante, depois você lê o texto pega alguns homens como Abraão e diz assim: eles não viram completamente a promessa cumprida com esses olhos daqui, mas pelos olhos da fé eles contemplaram, eles viram o invisível. Eles viram o invisível. Quando você enxerga pela fé, não é enxergar como o planejamento estratégico, de enxergar o futuro somente isso, só o futuro, pela força humana. Não, enxergar pela fé é enxergar algo totalmente impossível. Abraão enxergou o impossível. Então, escute você, que talvez esteja pensando assim: bom, já passou meu tempo, algumas etapas, e eu até tinha umas ideias na cabeça, mas agora acabou, não dá mais para mim. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais o que eu tinha antes, eu não tenho nem a esperança que eu tinha antes. Então volte a ter esperança, porque a fé é você enxergar o invisível e esperar com convicção aquilo que você ainda não está vendo. Noé acreditou que ia cair chuva, e quando tinha 120 anos caiu a chuva, e ele ficou todo aquele tempo confiando em uma palavra que Deus tinha dado para ele. Só que Noé não ficou sem convicção, porque sem convicção Noé não construiria o grande barco. Ele teve convicção suficiente para, sem apoio da prefeitura, nem do governo federal, estadual, ele sozinho foi pegando as madeiras. As pessoas não acreditavam nele, nem a própria família, e sem recurso nenhum dos homens, Noé construiu um grande barco, porque ele esperou uma chuva que não tinha sinal nenhum que choveria. Mas ele sabia quem falou que ia acontecer, e ele confiava em quem falou que ia acontecer. E se Deus falou que vai acontecer isso na sua vida, pode ter passado você o que for, vai acontecer. E vou até dizer mais para você: não depende de você só, porque Deus vai cumprir a promessa, por amor a você, por amor à sua descendência, sim, mas por fidelidade à sua própria palavra. E aqui eu fico pensando, porque Moisés também, ele, para estimular algumas pessoas aqui, eu não sei que fase de vida você está, mas Moisés, parece que tem 3 etapas na vida de Moisés. A primeira etapa, a primeira etapa dele é aquela etapa do Egito, viver como filho da filha de Faraó, nobre, educado, na tecnologia educacional mais avançada daquele tempo. Moisés era um nobre, ele era um príncipe da corte, do império daquele tempo, e ele foi criado ali durante 40 anos. Mas esse texto diz que Moisés, ele abriu mão da sua nobreza como príncipe, para escolher se identificar com o seu povo, que era o povo judeu. Então ele deixou de ter aquela pompa de ser um príncipe egípcio, porque ele sabia a quem ele pertencia e de que povo ele era. E até por ver um egípcio maltratando um dos seus judeus, da sua própria raça, foi lá, lutou e acabou matando aquele egípcio. E por causa disso ele teve que fugir. 40 anos, primeira parte. Segunda parte, durante 40 anos, aí eu acho que vem a parte mais difícil de Moisés. Ele teve que ir com a sogra. E que ele teve que trabalhar com o sogro. E quem pagava ele era o sogro. Eu acho que quem mais pressionava era a sogra, mas quem dava o salário. Mas, brincadeiras à parte, ele
ali é um exílio, gente. Ele não pode voltar à cena, ele fica 40 anos exilado pelo que ele havia feito. E lá no seu exílio, ele ouve Deus num lugar maravilhoso, num tempo de encontro com Deus, lá na sarça ardente. E Deus fala com ele como ele usaria para libertar o povo. Ele resiste um pouco, ele conversa um pouco com Deus, mas enfim, depois de todas aquelas lutas, aliás, Moisés sofreu muito por causa da sua incredulidade. Ele resolve ir. E os 40 anos a seguir, ele está trabalhando para libertar o povo e atravessar o povo até a terra prometida. Aquilo poderia ser feito em 40 dias. E duraram 40 anos. Mas Moisés foi um homem grandemente utilizado por Deus. E você diz assim, então, de novo, só na terceira etapa da sua vida? Não. Ei, o que Deus com você, e você pensa que é só lá no final, né, que nem aquela história do boxeador, tal. Mas não é no final que aconteceu. Teve os 40 anos de preparo na corte, depois teve os 40 anos. Então, 40 anos ele foi príncipe, foi nobre. 40 anos foi servo. Então, ele era um nobre servo, pronto para servir a Deus e ao seu povo. E foi nessa fase de vida em que ele estava pronto, que ele desenvolveu uma caminhada com um povo que ainda não estava preparado para pisar a terra prometida, mas a geração seguinte, sim. Eu creio que Josué está aqui, logo depois de Moisés, para estimular você que talvez diz, pois é, pastor, mas sabe, eu da minha turma, seja lá sua família, seja lá do seu trabalho, seja qual é o ambiente que você selecionou aí na sua cabeça. Você diz assim, mas eu acreditei, e eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas parece que nunca chega a hora. Então, eu creio que Josué, eu não sei se para aparecer a luzinha. Bom, na parte. Eu creio que Josué está aqui para mostrar para você que infelizmente existe a solidariedade da bênção, mas existe a solidariedade também da maldição. O Josué junto com o Caleb, quando foram espiar a terra, eles acreditaram. Eles estavam naquela primeira etapa lá dos 40 e poucos anos, eles acreditaram, não, Deus vai dar essa terra para nós, mas o resto, os outros 10, porque eles foram em 12, os 10 não acreditaram, e a Bíblia diz que aqueles 10 fizeram derreter o coração do povo, eles desanimaram o povo, provocaram incredulidade no povo. Talvez você esteja hoje aqui e fala assim, eu já estou pronto para desistir, porque junto com o povo que eu estou, nós não vamos para lugar nenhum. Para um pouquinho. Deus quer motivar você para dizer o seguinte, se você está nessa circunstância, seja um Josué. O Josué que chegou lá num ponto e disse assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Moisés já foi, vocês sabem como Moisés era, o homem mais manso da terra, e ele falou para vocês que deviam acompanhar, ele lutou por vocês, até defendeu vocês diante de Deus, falou, não, se o povo não for, eu também não vou, leva o povo, porque senão vão falar, tal. Deus cumpriu a palavra dele. Nenhuma daquelas pessoas da geração incrédula alcançou a terra prometida, tudo ficaram no meio do deserto. Mas aí Josué falou, agora chegou o tempo. Agora é o seguinte, se os deuses dessa terra são deuses, sirva-os. Porém, se o nosso Deus é Deus, sirva a Jeová, sirva a Deus. E aí ele faz tipo Chapolin Colorado. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Siga-me os bons. Ele não está mais disposto a esperar. Ele fala, agora eu vou. Mas ele teve que esperar uma geração inteira.
companheiro dele, que não está na lista, mas eu acho que, né, ele está no contexto. Ele estava com 40 anos e esperou mais 40 e poucos anos, e quando ele chegou aos 80 e poucos, ele chegou e falou para Josué assim: você se lembra, olha só o que é fé, olha o que é fé, você se lembra o que Moisés, servo de Deus, disse a respeito de mim, de ti, que como a gente acreditou no que Deus falou para ele, que nós tínhamos uma terra prometida, eu e você acreditamos, os outros 10 fizeram derreter o coração do povo, por isso que a gente teve que aguentar esse povo durante 40 anos, mas eu estou forte para sair a guerra, como voltar dela, como entrar nela, sair vencedor. Eu estou tão forte como estava 40 anos atrás. E ele podia dizer assim: bom, agora eu estou com 80, dá uma coisa mais leve, quero conquistar um povo mais devagar. Não, eu quero aquela terra que pisaram os meus pés, porque eu me lembro que a promessa é onde pisar a planta dos teus pés. Então eu pisei aquele monte, onde tem uma cidade edificada lá em cima. E sabe o que foi? Eu vi aquela cidade, eu quero aquela cidade. Josué podia falar para ele: ô parceirão, 80 anos, sabe que lá tem os Enaquins, você sabe quem que são os caras, né? Os gigantões, tal. Você vai tentar subir a montanha, ó, filho, os caras vão rolar a pedra, que é o que eles fazem. Os inimigos que tentam chegar lá na cidade edificada, eles ficam rolando pedra. Você tem que desviar da pedra. Se não escapar da pedra, tem os arqueiros que ficam mandando flecha para baixo. Você fala assim, e eu acho que Caleb fez assim para ele: ó, Ginga, ó, eu vou chegar lá, ó, vem flecha, vem pedra, eu saio para cá, eu saio para lá, mas eu vou conquistar essa terra. E os gigantes, vai ser legal ver o tombo. Cair um baixinho é uma coisa, cara, mas cair um gigantão, deve ser um barulho legal no chão, né? E ele pediu aquela terra, porque ele enxergou aquilo desde o começo, o invisível. E por que ele está ali na galeria dos heróis da fé? Para estimular você. Você está no meio de uma gente que não anda. Tem ao seu redor pessoas e circunstâncias que estão desanimando você. E você fala: mas já passou muito tempo. Não interessa. Não importa. Sabe por quê? Fé é esperar com convicção aquilo que você ainda não está vendo. Espere, porque vai chegar. Porque quem falou com você não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Essa relação com Deus é fé. Não é fé na fé, igual do cara lá do aquário, lá, era de aquário. Fé em Deus. Mas aqui tem uma porção de gente, e entre eles tem anônimos, gente que foi cerrada ao meio, gente que ficou pelo caminho, gente que não foi que nem Noé, que construiu, aí viu a água e tal, gente que não foi, não, eles aparentemente, entre aspas, ficaram pelo caminho. Sabe o que a Bíblia diz desses homens? Ela diz assim: o mundo não era digno deles, e eles foram transferidos para o reino celestial. Gente, enxergar o reino celestial é algo fora do comum. Sabe por quê? Os nossos olhos e os nossos sentidos só percebem essa vida aqui agora. Paulo, ele teve visão dos céus. E aí chegou um tempo que ele falou assim: olha, depois do que eu já vi, eu gostaria muito de já estar com o meu Senhor, mas por amor a você, vou ficar aqui um tempo. Eu não sei, mas você já pediu para Deus assim, falar: Deus, me dá mais uma perspectiva de eternidade? Eu quero sentir um pouco mais de eternidade, eu quero provar mais eternidade. Deus, eu quero ser mais céu do que terra. Para você não viver tão achando que derrota é a derrota aqui desse mundo. Você viu o cara cria que não sei o que, nem chegou lá, foi cerrado no meio, teve a cabeça tirada. Mas por quem que ele sofreu isso? O que é desperdiçar a vida? Que ele recebeu uma notícia triste, ele estava num congresso, tinha recebido uma notícia. Primeiro ele conta a história de duas senhoras que eles conseguiram uma aposentadoria, eles estavam fazendo uma aposentadoria que havia sorteio. E se eles fossem sorteados, elas poderiam, isso lá nos Estados Unidos,
ser aposentar mais cedo, e essa aposentadoria tinha lá uns resorts, umas coisas assim, que eles podiam passar a aposentadoria comendo, bebendo de graça uma boa parte do ano. Ela falou assim, que pessoa esperta, soube como aproveitar a vida e agora no final da vida vai aproveitar mais ainda. Isso é aproveitar a vida? Aí ele contou, mas agora estou triste e mais alegre ao mesmo tempo, porque antes de eu vir para cá, recebi uma carta de duas irmãs nossas, uma acho que era enfermeira, a outra médica. Quando elas se aposentaram, elas falaram, vamos para lá, porque lá está faltando médico, tal, e foi para um país africano. Eles tinham acabado de receber a notícia que no carro que elas estavam, falhou o freio, e elas atravessaram direto por uma montanha e caíram de espinhadeiro abaixo e tinham perdido a vida. Que acidente trágico, né? Ele pergunta assim, quem aproveitou melhor a vida? Qual vida teve mais propósito? Essas pessoas começaram a enxergar, e é isso que é a comparação aqui, por isso tem um monte de gente até chegar. Veja lá a lista, presta atenção nisso. Primeiro tem antes do dilúvio, ou a era antediluviana. Logo depois começa a peregrinação à terra prometida. Só que o autor aos Hebreus diz assim, pois eles não pisaram na terra, mas eles alcançaram a terra, porque a terra que eles, depois que andaram com Deus, tiveram em mente, era uma terra que aqui na terra não se alcança, porque a pátria deles é a pátria celestial. Que lindo isso, maravilhoso. Quem pode derrotar uma fé dessa? Ela é indestrutível. Mas sabe, toda essa fileira de heróis termina em Jesus, porque Ele é o perfeito, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a nossa maior motivação. Quero terminar esse tópico aqui, ele vai ser o mais longo de propósito mesmo, os outros são mais rápidos, mas é assim, gente, olha aqui. Se você está para desistir, porque você contava com a ajuda de algumas pessoas na hora que você mais precisou e as pessoas não te ajudaram, busque Jesus, Ele sabe o que é isso, porque Ele sabe o que é Getsemane, Ele sabe o que é estar agonizando sozinho, apesar de pedir para os seus amigos ajudarem, eles estarem dormindo. Se você se sente traído pela pessoa que andou com você, que estava pertinho de você, Jesus sabe o que é isso. Ele também foi traído por uma pessoa bem próxima. Se você se sente abandonado, bom, os discípulos, eles também fizeram isso. Eles abandonaram Jesus. Sabe, Jesus sentiu a dor do abandono por causa de que ele teria que carregar sobre si todo o pecado de todos nós, do próprio Pai, a tal ponto dele dizer, meu Deus, meu Pai, por que me abandonaste? Jesus sabe de todas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Motive-se. Sabe por quê? Não importa o que você está passando, busque a Jesus, porque Ele tem a força para você enfrentar todas as dificuldades e permanecer no caminho, permanecer em pé. Motive-se. Motive-se com o autor. O autor, aqui a palavra é para quem naquele tempo via uma mata e começava a desmatar. Aí ele vai fazendo uma trilha num lugar onde ninguém fez trilha. Mas Jesus é o autor, porque só Ele teve a fé que teve, e só Ele caminhou na perseverança que Ele teve. Agora você pode seguir o seu irmão mais velho, agora você pode seguir o seu irmão primogênito, e chegar onde ele chegou. E sabe onde você vai chegar? Na cruz. Mas depois da sepultura vem a glória. Esse é o caminho, autor e consumador da nossa fé. Por isso nós cantamos que Jesus é o centro de tudo que há. Sabe por quê? Porque todas as coisas se cumprem em Jesus. Ele é a chave hermenêutica de toda a palavra de Deus. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é a vida. Jesus. Você tem tudo o que você precisa em Jesus. E tudo que você precisa já está
dentro de você, porque você foi mergulhado, você foi batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, e nele você tem tudo o que você precisa. Por isso que nós cantamos que Ele é o nosso escudo, nossa proteção, Ele é nosso tudo. Veja, Jesus. Então anime-se. Sabe, nós devemos olhar para Jesus como aquele que é o líder no caminho, o qual, como homem de fé, ultrapassou os demais heróis da fé, conforme Cotton. Aperfeiçoador, aquele que levou a fé à perfeição. Jesus é o que leva a nossa fé à maturidade total. Nele compartilhamos a perfeição de Deus. Esse é o nosso Jesus. Agora, gente, para 2 tópicos rapidamente, tenho 9 minutos, vamos dividir no meio. Olha aqui, ó. Livre-se. Se você, disciplina envolve estar sempre motivado para caminhar em disciplina, e para você não parar no meio do caminho, disciplina envolve livrar-se de algumas coisas. E eu vou mostrar alguns textos para você, para você se animar, para você sempre tempo estar feliz em todas as coisas. Veja o que diz o texto: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem 2 coisas aí, ó. Livremo-nos de tudo que nos e do. Será que isso que nos atrapalha também não é pecado? Por que ele diferenciou atrapalha de pecado? Bom, vamos para o quadro aprender uma lição sobre as palavras. Primeiro, livre-se. Você tem que tomar cuidado com a permissividade. Os pesos, é isso que o texto quer dizer, que os pesos leves ficarão mais pesados com o passar do tempo. Você começa a carregar algumas coisas, e você vai ter que carregar 10 coisas. E as coisas têm todo o mesmo tamanho, todo o mesmo peso. Você carrega vamos dizer que você está carregando 10 caixas, e elas todas têm o mesmo peso. A primeira está leve, a segunda está leve, a terceira já não está tão leve. Será que a 5ª caixa que você carregar vai parecer o mesmo peso da primeira? É isso que ele está falando. Ó, isso aí, parece um enrosco simples, vai ser a sua própria destruição. Então, livre-se disso rapidamente. Livre-se disso. Livre-se disso. Livre-se rapidamente, porque isso que você acha, que tem, né? Eu lembro que alguém dizia assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, minha única diversão é fazer tal coisa. Cuidado com a sua única diversão. Ela pode ser a sua destruição. Porque isso que te enrosca hoje de fazer coisas melhores é o que vai lhe manter medíocre. A mediocridade é justamente isso. Você está fazendo uma coisa que fala, o que tem? Porque já disse para você que o que tem é um demônio, irmão gêmeo do nada a ver, né? Tem 2 demônios que andam sempre juntos. O que tem e o nada a ver. É justamente essa parte. Os pesos leves ficarão mais pesados com o passar do tempo. E quando ele fala do pecado, aí já é uma coisa um pouco diferente. Já é aquele lado sedutor. É o seu pecado de estimação. É aquele pecado que você fala, ai não, de novo não. Ai, eu não quero. E de repente, puf. Qual é esse pecado? É aí que a disciplina está nisso, de você olhar nisso da sua vida. Tantos os enroscos, como aquele seu pecado de estimação, você não pode ter pecado de estimação. Você não pode ter aquele pecado que você fala, mas olha, vira, mas puf, eu caio no mesmo pecado. Livre-se disso, urgentemente livre-se disso. Isso é que faz você não perseverar, não desistir. Por isso que o próximo ponto tem a ver com persevere. Persevere. Veja o que diz o texto no final do versículo. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como fazer isso?
Para perseverar, primeiro tem que ter um conhecimento, você tem que saber discernir algumas coisas. Aqui está falando que Jesus fez o que fez por causa da alegria do final de tudo. Alguém interpreta assim, não, Jesus fez o que fez porque ele sabia que ia receber um nome sobre todo o nome. Eu não concordo muito com essa interpretação, apesar de serem homens que muito estudiosos, ainda ouvi uma interpretação dessa, ainda de um exegeta muito bom de Bíblia, mas eu não concordo. Eu não acho que Jesus fez o que fez quando fala de alegria do final, porque ele ia ter um nome sobre todo nome, porque Jesus, Filho de Deus, já estava sentado no trono de glória, ele já era Deus antes de descer aqui. É claro que eu não nego que, por causa dele ter passado o que passou, Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Mas eu acho que a alegria com a qual Jesus se refere aqui é porque ele, qual era a missão dele? Buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E ele conseguiu. Ele chegou lá, ele levou você de volta para Deus. Ele levou você de volta para o Pai. Você também tem que entender assim, você está passando por dificuldades, você está passando por situações, existem fracassos na sua vida, persevere em Deus, porque existe algo que Deus vai fazer através de todas essas coisas, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, como nós já cantamos aqui. Obediência, confie em quem manda, nós somos servos, quem manda é Deus. Confie, seja obediente. Para perseverar, você precisa obedecer a despeito de você pensar assim, a minha obediência não está dando certo, não está dando resultado. Não seja pragmático nessa hora. Vou ver o resultado, senão eu continuo obedecendo. Se não tiver resultado, eu não obedeço. Tire esse pragmatismo da sua vida. Obedeça, porque você escolheu obedecer. E você sabe que Deus, que lhe deu a ordem, Ele ama você. Resiliência. Alguém, quando eu fiz essa mensagem numa outra vez, me ajudou um pouquinho mais sobre resiliência, porque eu falei que resiliência, eu tentei dar um exemplo, ele me deu um melhor. Ele disse assim, eu acho que aquela palavra resiliência, é que nem ele trabalha com móveis, e ele diz assim, resiliência a gente vê muito na questão de espuma. Você vê um sofá, ele é igualzinho ao outro, você vê um colchão, igualzinho o outro. Aí você fala assim, mas esse daqui é mais caro que aquele. Aí você fala, não, vou ficar com o mais barato. Ele é igualzinho, só que o que está lá por dentro é que vai fazer a diferença. Ele disse, em certas espumas você pode sentar, e ela não afunda, não fica marca. Outras, elas afundam. E aí é a medida da resiliência da espuma. É isso que é. Meus irmãos, Deus nos deu força para nós sermos resilientes no poder do Espírito Santo. Aconteça o que acontecer, você não pode esmurecer, porque Deus está com você enquanto você não desanimar. Sabe o que é que a palavra desânimo aqui nesse texto? É desmaio de alma. Você só não pode deixar a sua alma desmaiar. Tipo assim, já lutei, não aguento mais. Esse texto está dizendo, para isso aí que você fizer, você vai parar. Por isso que esse texto é um estímulo. Começamos com a palavra motivação, passamos então desse ponto, mas aqui eu volto àquele para dizer, é isso que eu estou dizendo, seja resiliente. E com relação à disciplina, tome algumas atitudes. Agora eu vou falar sobre a disciplina da correção. Porque todo pai corrige aquele a quem ele... Porque se o pai não corrige o filho, aquilo não é filho, ele é um... Então Deus corrige. Agora, com relação à correção, veja lá, em relação à disciplina corretiva. Primeiro, não se esqueça. Você já viu quando você passa por um problema e você sofre as consequências? Você fez uma escolha errada e por causa daquela escolha errada, a consequência. Você aprendeu a lição? É isso que muita gente fica fracassando o tempo todo. Sabe por quê? Ele não aprende a lição, meu Deus do céu. Se você fez isso, o resultado foi esse. Aí você depois passa um tempo, de novo, você toma a mesma escolha. Você não sabe que se você tomar as mesmas escolhas, sempre terá o mesmo resultado.
O que está faltando na nossa vida, então, é disciplina. Não se esquecer do que deu errado, não se esquecer da correção. Segundo, não desprezar. Não desprezar. Não desprezar. Sabe aquela criança que você corrige? Você bate nela e ela não quer aceitar que ela está errada, e ela vira para você e fala assim, falar em bater, né? De repente sou até processado, porque depois da lei da palmada aí, né? Mas vamos dizer que você pegou uma varinha, só bateu devagarinho, entendeu? Aí você bate para você e fala assim, nem doeu. Isso aqui é desprezar. Você passou pelo sofrimento, passou pela dificuldade, pessoal, puxa, eu entendo, deve estar doendo muito para você. Não, a vida é assim mesmo. Não tem gente assim, durona, assim, amargada da vida, assim. Não, todo mundo passa por isso mesmo. Vamos aí, levando a vida. E depois, não desanime. E a palavra não desanime aqui é justamente a palavra, não deixe que a sua alma desmaie. Continue no caminho, não desista, não pare. Que é um exegeta, um comentarista bíblico muito interessante. Ele diz assim que o que inspira os crentes a perseverarem e resistir a tudo é a sua visão do invisível. Você pode ler de novo lá, olha, fotografia, não só com o seu celular, tira uma fotografia no seu cérebro. Que o que inspira os crentes a perseverarem e resistir a tudo é a sua visão do invisível. Eu fico sempre enxergando pela fé a volta de Jesus. E acreditar nisso depois de tantos anos, centenas de anos, para alguns é dizer assim, você ainda acredita nisso daí? Pois é. Gente, tem coisas que só a fé faz mesmo por nós. Lembra-se daquilo que eu disse no domingo retrasado? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito num homem, Deus, num Deus homem, que nasceu de uma virgem. Isso é impossível. Eu acredito. Eu acredito que esse homem, ele chegava para o cego de nascença e falava assim, veja, e o cego de nascença via. Eu acredito nesse Deus que se encarnou no Emanuel, que chegou para um homem que estava morto, já cheirava mal, não tinha mais condições nenhuma de alguém fazer algo por ele. E não foi por causa daquilo que as pessoas acreditavam, porque ninguém podia acreditar, e nem ele estava morto lá dentro. E era a primeira vez que aquilo ia acontecer. Eles chamam um homem que está morto ali cheirando mal e diz assim, Lázaro, vem para fora. E aquele morto ressuscitou. Eu vi isso. Você viu isso? Tem um filme aí para eu ver? Quem gravou? Mas todos nós aqui acreditamos, todos nós aqui cremos. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está dentro da igreja e ele produz fé. O invisível nós podemos enxergar. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Deixe isso sair só da sua cabeça, que caia no seu coração e que os seus pés não andem segundo aquilo que você vê, mas que os seus pés caminhem na direção do invisível pela fé. Dê cada passo com muita disciplina, rumo à maturidade. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele disse, Ele fará. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça do Filho, graça sustentadora,
que nos redimiu e que nos sustenta. Que a comunhão do Espírito nos faça que venha sobre nós as consolações do Espírito Santo, e que o poder do Espírito Santo de Deus venha sobre você, para que você possa, com fé, caminhar o trilho da disciplina, perseverar até o fim. E toda a vontade de Deus será cumprida em você e na sua casa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E vai na fé, no caminho da disciplina, rumo à maturidade.